Olá, boa tarde. Depois de tantas tentativas, eu consegui. Vamos fazer pelo meu Instagram. Não consegui entrar pelo Instagram do Instituto, mas a gente salva depois o vídeo e coloca no Instituto a nossa live. Não sei por que a conexão não deu, acabou dando interferência, não dava conexão no Instagram do Instituto, mas vamos fazer por aqui, vamos ver se a nossa convidada, a Gislene, está por aí. É a nossa convidada especial, é uma mulher muito fantástica, que tem um trabalho incrível, onde a gente vai conhecendo pessoas através da internet e principalmente depois que a gente vai desenvolvendo o trabalho, vai conhecendo pessoas incríveis. E eu tive o prazer de conhecer essa minha convidada. Então, me apresentando, meu nome é Natalina Borges, eu sou matriarca aqui de Florianópolis. E o nosso quadro Vozes que Inspira, hoje é com a Gislene. Vamos chamar a Gislene para que ela entre conosco aqui? Vamos chamar ela. Gislene. Não deu no quadro. Não consegui entrar de maneira nenhuma. Aí eu disse, eu não vou desistir, vou chamar ela por aqui. E aí, espero que ela consiga entrar e que dê tudo certo. Oi, Gislene. Oi. Eu acho que deve estar, a câmera deve estar virada, não tá? Tenta mudar. Eu acho que você, clica embaixo ali na câmera que deve estar. Ah, agora sim. Agora foi. Good. Deixa eu ver Eu aqui. achei que você não ia conseguir entrar. Não deu com o do Instituto. Eu disse, mas vou entrar no meu, depois eu salvo lá e importante que a gente consiga, né? Perfeito. Tudo bom? Bem, bem-vinda, Gislaine. Muito obrigada. Gislaine, não é É Gislaine, Gislene. Gislaine. Isso. Diferente seu nome. Bem-vinda ao nosso quadro Vozes que Inspiram. E hoje você vai falar de você um pouquinho para nós conhecer. Eu vi um pouco a tua história através do livro que eu comecei a ler. Agora já vamos fazer propaganda, né? Que eu Tem que comecei a fazer. ler o livro Legado. Ela é a coautora desse livro maravilhoso. E através dele eu cheguei até ela. E por isso que hoje eu decidi convidá-la. Eu achei tua história assim muito interessante, um resuminho que você fez aqui. E você pode inspirar muitas outras mulheres também. Quem é Gislene? Da onde que você veio? Três Boa filhos, né? Mas tarde. Isso. Eu sou a Gislene, eu sou baiana. Eu vim para São Paulo. Na verdade, eu nem vim para São Paulo, né? Eu morei um tempo na Venezuela. E aí, quando eu me casei, eu voltei para o Brasil. E eu tenho 3 filhas. Sou casada, tenho 3 filhas lindas e uma enteada também. Tenho 4 filhas. E que eu tenho honra de estar participando. Gratidão pelo convite, me sinto honrada. Quando você falou sobre a live, então eu não sou ainda desse meio, eu não tenho jeito para isso, mas como você mesmo falou, a gente precisa fazer um pouco para tentar ajudar, tentar influenciar de alguma maneira positiva, já que tem tanta gente fazendo coisas negativas para influenciar de uma forma negativa, o pouco que a gente possa fazer para influenciar de uma forma positiva é sempre muito gratificante. Então, eu estou grata pelo convite, Eu, espero nós que que eu possa agradecemos. colaborar, né? Colaborar, possa fazer algo de bom para influenciar. E essa é a nossa missão, né? Fazer coisas que possa ajudar, que possa influenciar, que possa agregar na vida das outras pessoas também. Com certeza. Então, assim, essa dificuldade, por exemplo, eu não consegui entrar dentro pelo Instituto. Eu disse, mas assim, às vezes algum impedimento, né? Eu disse, mas não vamos deixar de fazer, porque eu salvo e depois eu mando e salvo lá. Então, isso que é importante. A gente precisa sempre ter alternativas
dentro da dificuldade, vai surgindo os desafios no dia a dia. Você, como empresária, que você tem, pelo que eu vi, muito potencial, né? Você escreveu livro, você tem um restaurante, você é advogada. Eu falo um pouco assim de como você consegue conciliar essa parte de dona de casa e como empresária e como que você consegue administrar isso tudo. É que eu acho que tudo precisa você tem aquela questão de você querer. Quando você quer, você consegue fazer qualquer coisa. Então eu sou de uma família muito humilde. Somos em 8 irmãos. A gente veio da Bahia, uma coisa muito sofrida, um passado de uma infância gostosa, mas de uma infância de muita carência, né? De todos os sentidos. O que nos faltou foi amor. Isso assim a gente teve de sobra. Porém, nos demais, a gente teve uma carência muito grande. Então, quando a gente veio para a cidade grande, a gente veio disposto a fazer acontecer. De que jeito? A gente ainda não sabia. E a gente foi fazendo. Construindo. Sim. Então, Construir. você vai, né, com o tempo, você vai se adaptando. E essa questão de empreender é uma coisa muito de família, né? Minha mãe sempre empreendeu, ela não teve a oportunidade de estudar. E por essa razão ela não teve oportunidade de trabalho. E com isso ela foi fazendo negócios. Ela montou alguns negócios. Ela era comerciante lá na Bahia, vendia, enfim. Então todos nós fomos seguindo o ritmo da minha mãe. Então por isso a gente tem Por comércio. instinto. As mulheres têm essa do instinto de sobrevivência, cria-se, faz e vai fazer com que as coisas aconteçam. Hoje, por exemplo, você já, pelo que eu vi, você já tem uma estabilidade no sentido de você foi construir a sua história, mas você tem hoje, por exemplo, você tem um grupo de apoio, como é que funciona essa parte com os teus filhos, o teu trabalho, como é que tu consegue fazer isso? Sim, meu esposo, né, sempre me ajudou com relação às crianças. Tem uma pessoa que me ajuda com ela. E meu esposo é um paizão, então elas estão sempre muito com ele, estão muito sempre apegadas. E a questão é que é por ela. Então, assim, tem coisas que eu me sinto desafiada e eu falo, caramba, isso aqui vai dar trabalho, isso aqui vai ser difícil, talvez eu não vou dar conta. E depois eu pensei, falei, caramba, eu tenho 3 pessoas que precisam entender que elas podem. Eu tenho 3 pessoas para mostrar que elas podem. Então, você começa a ter uma inspiração de alguém que nem sabe que está te inspirando. Então, as minhas filhas, de fato, elas são minha inspiração. Desde que eu me tornei mãe, eu me tornei uma leoa, assim. Então, todas as coisas pareceram muito possíveis, em todos os sentidos. Porque não é fácil você empreender. Por exemplo, agora na pandemia, eu fechei 3 restaurantes, né? Vendi 3 restaurantes, porque ficou muito complicado, e, enfim. E aí você dá aquela desanimada, você fala, caramba, e agora o que é que eu vou fazer? E o mundo está desabando. E aí você olha para 3 ser humaninhos ali que estão sempre sorrindo, estão sempre dispostos a te dar o amor que muitas pessoas nem conhecem, e você começa a perceber que, de fato, você pode, assim, ter essa potência, você consegue fazer coisas. Então, essa adrenalina de você fazer comércio, de você estar no comércio, você vai advogar, e você ter filhos, e você escrever. Então, é uma coisa assim que é delas que vem, com certeza, não tenho E dúvida. você tem algum ritual? Pelo que eu vi aqui, você tem uma dica dentro do livro, você fala para manter toda essa rotina e conseguir estar estável, a gente emocionalmente também, né? A gente precisa ter um ritual para a gente, porque se você não está bem, você não consegue transmitir esse bem-estar para as outras pessoas. Se você não se ama, você não consegue amar o teu próximo, né? Já É, dizia o nosso mestre. sim, eu, Como é que eu você falo, faz eu esse teu falo lado? muito, é até bíblico, né? Tá lá no Mateus 6:22, que eles falam assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, assim, se eu consigo enxergar com coisas boas, é muito provável que todos os demais consigam conspirar ao meu favor. Então, você precisa se visualizar. Quem sou eu? Então, eu não posso esperar que as pessoas me vejam como eu quero que elas me vejam. Eu tenho que me ver, eu tenho que olhar no espelho e falar, eu sou assim, assim eu posso, eu consigo e eu vou. E aí as outras pessoas que estão ao meu redor é como se fosse você cria a tua imagem
e aí você transmite a imagem para outra pessoa, porque ela Reflete, só vai conseguir te conhecer. você reflete a tua imagem, né, para a pessoa se conseguir, né? Com Isso é certeza. tão notório que quando você tá mal, você tá triste, você tá. As pessoas que já te conhecem, elas percebem. Por mais que você não fale Uhum. nada, mas a tua energia, você já entrega aquela energia negativa para baixo, de desânimo. Então, é a mesma coisa quando você se investe do que você é. Porque não é fácil. As pessoas acreditam muito na perfeição. Eu tenho amigas que são, sabe, fantásticas. Elas passaram por um processo de depressão absurda e elas venceram e tudo. E eu falo, cara, fala sobre isso. As pessoas precisam, tem muitas pessoas que passaram. E ela fala para mim que, ai, mas quem sou eu? Eu não tenho É, resultado. Então, às vezes as pessoas acham que resultado é ter um carro, né? Ter uma mansão, valores, é metade, é um resultado. Eu falo por minha experiência, né? Porque hoje eu trabalho com mulheres que têm mais de 50 anos, a gente não tem na história das mulheres uma referência disso. Né? Aquilo que você fala, a gente se vê lá na frente como você quer estar, e você se imaginar, criar projetar uma imagem tua, como você vai ser, e as mulheres não conseguem se ver lá na frente porque elas não tiveram lá atrás uma referência, né? não consegue, Das não consegue. Eu nossas tive. avós, das nossas mães, né? E a mulher hoje em dia, em todos os sentidos, ainda existe muito preconceito, em todos os sentidos. A gente ainda não tem uma voz que, se você tiver em um escritório de advocacia, por exemplo, e tiver você e mais uns três, quatro advogados, as pessoas vão ter mais confiança no advogado masculino, no sexo Se masculino. dirigem, Motivo não se ser dirige a palavra para para ele. ele. Sim, Então, isso, quem vai mudar isso? Somos nós. Então, somos nós. se você ficasse se vitimando, não, eu não vou ser advogada porque eles não me dão voz. E se você ficasse esperando o melhor momento, você nunca ia começar, Sim, e eu né? Não, confesso que houve, tô sempre, né? A gente aprende com o erro, né? Infelizmente, a gente tem que passar por um processo para a gente ir aprendendo. E eu passei por isso, em muitos sentidos. Quando eu abri o meu storage, por exemplo, eu tinha tanto medo de não dar conta, que eu conseguia visualizar já uma resposta de algo negativo. Então eu falava, nossa, mas infelizmente não deu certo por causa disso, por causa de coisas que ainda nem existiam, porque a minha imagem, a minha autoestima estava baixa, eu não tinha uma imagem formada da minha própria pessoa. Então era muito difícil eu conseguir passar uma confiança para uma outra pessoa se eu não estava confiando em mim. É algo meio que com meio lógico, certeza. mas que infelizmente a gente tem essa carência de ter uma autoimagem formada. Com certeza, com certeza. Então, assim, quando a gente vê uma história como essa, e que a gente vê muitas pessoas agora, no pós-pandemia, como você diz, deprimida, com sequelas, com dificuldade de recuperar o movimento, de recuperar a autoestima, é algo que inspira. Então, como você vê, como você falou, tem várias pessoas, amigas suas que superaram, muitas pessoas não superam isso. E por quê? Porque às vezes não procuram um objetivo maior, não encontram dentro de si, né? Não encontram, buscam dentro de si essa força, né? Porque a gente não vai buscar fora, a gente vai buscar Não dentro. pode, não pode. Até porque todas as vezes que você procurar suas forças fora, né? Porque as nossas forças têm que ser encontradas em Deus, né? E depois tem que estar E nós dentro de nós, somos. porque está dentro. Todas as vezes que você for buscar em um terceiro, você vai ter uma frustração, não tem jeito. Eu já tive muitas experiências de eu criar uma expectativa muito grande em outra pessoa e depois eu ficar frustrada e eu ficar até com raiva da outra pessoa, quando na verdade fui eu que criei essa expectativa, querendo uma resposta de uma pessoa, querendo que aquela pessoa resolvesse a minha vida, ou sei lá, alguma coisa que você estava esperando. Então não faz sentido, você Ou tem que encontrar. adivinhasse o que você estava pensando. Na realidade, E, nós, eu falo como mulheres, né? Queremos que os nossos maridos imaginem o que nós estamos pensando. Eu gostaria, mas a gente geralmente nem fala. Por que ele não vê? Por que ele não faz isso? Mas eles pensam diferente, eles agem diferente. E se a gente sim, não colocar, né? Essa nossa para fora, falar do que a gente sente, a gente vai não expressando, as pessoas não vão saber. Não está feliz, ou não gostou, ou gostaria que mudasse algo, né? Então, isso é uma com coisa que. certeza. E é aquela coisa que a gente vai andando, a gente vai ficando maduro, né? A gente vai, né?
envelhecendo, né, tendo experiências, e você começa a ver que não tem como você dar um passo se você não der um outro. Não adianta você querer correr sem antes você começar a andar. Só que a gente está nessa ansiedade de querer resultados assim tão rápido que você não consegue se, se ver primeiro, se estudar primeiro, fazer a tua própria imagem, falar, não, eu sou a Gislene, eu posso, eu consigo. E você vai, então você passa por processos que você tem você acaba sofrendo um pouco mais do que o necessário, justamente Uhum. por você não se conhecer. Então é muito necessário, se faz muito necessário que você se conheça, se faz muito necessário que você se imponha, porque a gente precisa se impor não só porque somos mulheres, a gente precisa se impor como ser humano mesmo. A gente tem que se impor para dizer, não, não tá legal isso aqui, ou tá legal, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Porque muitas vezes a gente toma decisões baseado com o que as pessoas vão pensar sobre nós. Porque a gente não tem a nossa imagem definida, então as pessoas nos rotulam. Ah, então ela vai te rotular que você é fulano, ciclano. Então, se você, por medo de ser rotulado, você se deixa ser rotulado de uma forma que você não Sim, quer. sim. Então, né? Porque a filha do fulano, ou é a esposa do ciclano, ou é a mãe do. A gente, na realidade, às vezes perde a identidade, né? E Porque perde. sempre está, né? Em função de alguém, né? Ou é a esposa do. Ou é meu filho, que a mãe do João, ou que nem eu, a mãe do Luan Carlos. Então, quando as pessoas se referiam a mim, como. E eu até não achava, mas hoje, quando a gente, querendo se diz, quando vai ficando mais madura, a gente vai tendo umas novas fases da vida. E a gente vê que aquele momento, de repente, a identidade própria é algo Sim, assim muito é interessante necessário. também, né? É muito necessário. Sim. Com certeza, com certeza. E aí, dentro disso, você estava na Bahia, foi para. Venezuela, Ficou quanto tempo fora do país? Ficou quanto tempo? 3 anos. Eu fiquei 3 anos na Venezuela. Meu irmão mora lá. Meu irmão e minha irmã, família dele, tem cunhada, sobrinhos que moram lá. E eu morei lá porque a minha irmã tinha comércio lá. A minha família é muito do comércio, né? Então, eles tinham comércio na Eu, época. tu falou em teu irmão, o Eduardo Salazar, teu irmão? Tu é Salazar? Não, Salazar é o sobrenome do meu esposo. É, meu irmão é Queiroz. Tá, mas aquele rapaz que faz os vídeos de auto. Não é teu Oi? parente, né? Parente do esposo? O Eduardo Como? Salazar? O Salazar que faz vídeos de autoajuda, de Não. vídeos. Não, não é. Então não é. Né? Porque eu achei Não, que não, fosse. não. Quando falou o sobrenome, eu achei que fosse por isso que eu Não. perguntei. Tá, então aí É, não, o voltando. sobrenome Salazar é do meu esposo. Tá. Voltando Então, para o eu que estava fui falando. para Venezuela, a gente trabalhou muito em lojas de bijuterias lá. A gente trabalhou bastante, eu e os meus irmãos. E aí eu me casei, né? Meu esposo é chileno, e eu casei, e aí eu voltei para o Brasil. E aí eu comecei a minha trajetória aqui no Brasil. Então, meu esposo ele é engenheiro civil, e aí eu me formei, né, no direito, abri o escritório e tal, mas eu sempre gostei do comércio. Então, eu abri restaurantes, abri bistrô com meu esposo, e a gente foi no comércio mesmo. Eu gosto dessa adrenalina, eu gosto Está em desse contato com contato as com o pessoas público. no dia a dia. Eu gosto, muito. Só que, infelizmente, veio a pandemia, meu esposo, ele, né, ficou doente com o Covid, passou um tempo, hospitalizado, depois ele teve um infarto, teve que fazer algumas cirurgias um pouco mais sérias, então isso também nos deu uma recuada, porque E hoje ele está ele bem? está bem, né? Ele está bem, fez a cirurgia, está bem, mas a gente deu uma recuada, a gente vendeu 3 restaurantes, por conta que estava muito fraco por conta da pandemia, e também porque a condição física dele, saúde, e até mental também, né? Emocional, não estava mais para a gente estar nessa correria. Então, a gente deu uma recuada, né, uma parada nesse sentido. Eu fiquei com o restaurante, ele continua atuando na engenharia, e a gente agora está fazendo alguns projetos com mais tranquilidade, com mais pausa, para a gente entender de fato a questão do dinheiro, né? Porque às vezes Uhum. o dinheiro, a gente precisa ter o dinheiro e não o dinheiro nos ter. Porque a gente fica trabalhando, trabalhando e querendo mais, e pensando no futuro das crianças e o nosso presente, né? Onde E aí, de está o repente, nosso presente?
sobrevivesse ao Covid, sobrevivesse, até que pontos você não viveu com presença, né? Vale a Sim. pena, né? Dentro E disso, a né? gente fica muito nessa, né? A gente fica muito querendo viver o futuro. Então, se a gente fala, não é porque vamos viajar para Maldivas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o presente? E se não aconteceu amanhã? E o hoje, como que Vive vai em ficar? função do amanhã ou pensando no que deixou de fazer e acaba não vivendo o presente, né? Sim, Esses fatos que aconteceu contigo serviu para vocês muito. reavaliarem a rota. Muito, 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 em todos os sentidos. O meu esposo, ele ficou um pouco mais, né, por ele ter passado, porque ele passou por uma sequência, né? Ele pegou o Covid, foi bem logo no começo, foi bem mais intensificado, assim, no caso não tinha vacina, não tinha nada, então foi bem intenso, ele ficou na UTI, e depois, logo depois ele passou pela cirurgia do coração, então ele ficou muito sensível por muito tempo, por achar que ele poderia não estar convivendo com as filhas dele. Então eu Não tive que sou ficar sobreviver. um pouco mais firme, porque tinha as crianças, elas são muito apegadas a ele, está com ele 24 horas, então para ela eu precisava mostrar que era tudo muito natural, que era tudo muito normal e que ele apenas estava no hospital. Então para ele foi algo muito impactante. Então, ele já queria radicalizar totalmente, íamos ir embora para o interior e muita coisa assim para dar uma pausada. Eu tive medo, óbvio, né? Não faz sentido. Eu tenho 3 filhas pequenas, na qual eu sofria por mim e sofria por elas. Porque, né, a gente, como é mãe, a gente consegue antecipar o sofrimento das filhas. Então, teve esse sofrimento, teve esse medo, mas eu sempre brinco que Deus gosta. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Porque todas as situações que eu passo, que é muito surreais, assim, que eu acho que não vai dar para suportar, é É muito incrível peso. como é, eu fico serena, sabe? Eu fico. Parece que não está acontecendo comigo. Parece que tem um anjo ali que ele vai conduzindo. Eu lembro muito nitidamente. A minha filha do meio, a Valentina, ela teve meningite. Vai te levando no colo. E eu acredito muito nisso. Ela teve meningite quando ela tinha 13 dias de vida. E quando eu levei para o hospital, os próprios médicos não acreditavam, porque meningite é uma doença muito grave e ela não tinha Uhum. imunidade para combater o vírus, né, a bactéria. E eu lembro nitidamente que eu tinha certeza que eu sairia com minha filha de lá, sabe? Eu estive lá durante os 15 dias que ela ficou internada. Claro, era muito sofrimento ver a minha filha sendo furada a todo tempo, tão pequenininha, e aquilo tudo era sofrido por ver o sofrimento dela. Mas eu, em momento nenhum, senti a dor de que teria uma perda, ou senti a minha fé ficou menor, nada. Assim, parece que Deus me pegou no colo, ficou comigo aquele tempo todo no hospital, e depois que eu saí do hospital, que eu já estava em casa, minha filha já estava. Tá bom. Aí eu desabei, sabe? Você chorar e falar, meu Deus, e tal. Então, assim, eu acredito muito que Deus me tem, de fato, como a filha que eu sou, porque somos filhos dele, somos a mais perfeita criação dele. E ele nos cuida, com certeza, de forma incrível. Às vezes a gente se perde, né, nesse mundão. A gente tem esses nossos momentos de raiva, nossos momentos de tristeza, mas de desacreditar, essa Nunca, fase jamais. não chegou e não vai Aqui chegar, com certeza. você tem uma frase aqui que me chamou a atenção lendo, que você diz assim, a frase do Oscar. Egoísmo não é viver como desejamos viver, egoísmo é pedir para que os outros vivam como desejamos viver. Então, se o nosso egoísmo querer que as pessoas que vivam a nossa vida, ou sejam como nós queremos, aquilo que nós falava antes. Então, essa frase eu acho que resume tudo o que você falou, Sim, a tua eu, história. eu levo muito isso, e eu falo muito sobre isso, em todos os sentidos. Porque não é egoísmo você querer ser quem você é. Então, tem pessoas que gostam da solidão, né, de estar reservado, de estar no seu canto. E não é egoísmo ele não querer compartilhar, é a opção dele. Agora,
ele querer prender uma outra pessoa nesse mundo, isso sim é egoísmo, não faz sentido. Assim como não faz sentido eu também a outra pessoa querer levar a outra pessoa para um outro sentido. Não faz sentido eu querer mudar uma outra pessoa. Isso sim é um Então, egoísmo extremo. esse é um recado para as mulheres que nós temos no Instituto Voz Feminina, mulheres empreendedoras, mulheres empresárias, mães, e que às vezes acham que precisam carregar o mundo ou querer mudar. Não, você pode ser a direção, mas você não pode querer viver pelos outros, né? Não Então, pode, não tem como, né? eu acho que isso resume toda a tua fala e é muito importante para nós levar como um exemplo, né? E eu agradeço você por ter participado comigo nessa entrevista. Vamos gravar e vou colocar lá no Instituto. Não foi exatamente como eu tinha programado, que era através do canal do Instituto, mas não entrou, e aí eu disse, eu vou fazer no meu e depois eu salvo lá. Mas Claro. assim, e agora você deixa a tua mensagem, Gislene, para nós. Qual é a tua mensagem que você dá para as mulheres empreendedoras, para as mulheres mães e que estejam nesse momento sofrendo ou que estejam em dúvida? É, a minha mensagem é não desistir. É não desistir com nenhuma hipótese, por ninguém e por nenhum motivo. Porque só existe uma forma de você fracassar, e é desistir. Então, até que você não desista, você ainda tem uma chance. Não existe fracasso quando você está tentando. Então, o meu conselho real, assim, é que não desista. E que não espere o resultado que a sociedade deseja e expõe para que você possa abrir a boca para falar, para ajudar. Não é necessário que você seja o padrão que a sociedade financeira, beleza, de qualquer que seja, te imponha para que você possa ser quem você é. Nós mulheres precisamos nos impor como mulher. Não precisa ser a mais bonita para poder falar sobre beleza. Não precisamos ser milionária para falar sobre dinheiro. A gente precisa ser quem somos e fazer o que nos faz feliz. Então, eu desejo que possamos sempre fazer algo para fazer alguém feliz e estarmos felizes. A Renata chegou agora, ela ficou perdida, né? Porque eu ia fazer. A Renata é a Sagrilho ali da publicidade, é a nossa mentora do projeto Voz Feminina. E como eu não consegui entrar no Instituto, eu fiz no meu, né? Agora ela deve estar não entendeu nada como que eu fiz aqui, mas Eu foi para imagino. sair. Eu já tinha programado, você programou teu horário e eu também, daí vamos fazer. Então, a gente é do improviso também, criar Claro, alternativas. Eu vou é não salvar ali. desistir, né? Com certeza, não desistir. Se vai, não vou lá, vai aqui. Sim. Entramos e agradeço muito por você ter aceito o nosso convite do Imagina, eu que projeto. agradeço, eu agradeço muito. Nós inspira, com certeza, a tua história vai inspirar outras mulheres que estejam pensando porque tem filho e não conseguem empreender, porque enfrentaram desafios como você quase perdeu teu esposo e você conseguiu dar a volta por cima. Então, isso tudo é a prova de que é possível. Se É você você, consegue, a gente consegue também. com Todas conseguem. certeza, com certeza. Obrigada por você ter Obrigada. aceitado o meu convite. Deus abençoe a tua vida. E vamos fazer mais lives. A partir de agora, começa a fazer contando a tua história no teu Instagram. E as pessoas vão se sentir muito inspiradas contigo. Amém, assim será. Obrigada, viu? Nada. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Vamos salvar aqui para nós. Vamos remover.